Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta manhã de domingo, em que traremos um estudo para os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Vamos fazer inicialmente a nossa prece. Querido Mestre Jesus, neste momento em que te buscamos em oração, neste último domingo do ano, um ano tão difícil, cheio de desafios para cada um de nós te buscamos na manhã de hoje para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E, para o tema que trabalharemos hoje, vos pedimos que nos inspire a todos nas nossas reflexões, para que seja possível buscar um entendimento mais profundo e, dessa forma, aproveitar o nosso tempo e a nossa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que assim seja. Pois bem, nesta manhã de domingo, iremos trazer um tema talvez pouco estudado, pouco trabalhado na doutrina espírita, que é um tema que está lá no capítulo 13 de Mateus, versículos 16 e 17. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Então vamos, inicialmente, ler os versículos 16 e 17 desse capítulo de Mateus, para que a gente possa começar, então, a nossa análise, o nosso estudo. No 16 diz o seguinte: mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, estes são os dois versículos, tema do nosso estudo desta manhã. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Só para contextualizar um pouco, Jesus disse isso pouco antes de trazer a parábola do semeador. Ele estava se dirigindo aos discípulos e diz isso dirigido a ele: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Logo em seguida, vai trazer a parábola do semeador, que é uma parábola que Jesus contou, trouxe a parábola e depois explicou qual era o sentido. Então, é bastante significativo esse encaixe aí dos versículos. Também, Jesus disse isso pouco depois de receber aqueles 72 discípulos que ele havia enviado. E eles retornaram com bons resultados. Haviam curado os doentes, né? Haviam expulsado os demônios, né? Haviam tratado dos obsidiados. E Jesus, então, se alegra
se alegra e diz isso, né? Diz que os discípulos são bem-aventurados porque os olhos deles veem e os ouvidos ouvem. Então, vamos começar a nossa análise por esse versículo 16. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Lá na tradução do Carlos Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, ele diz assim: felizes os olhos que veem o que vedes. E faz muito sentido, estando Jesus ali se dirigindo àqueles 12, mais os 72, que naquele momento faziam uma assembleia em torno dele. Então, felizes os olhos que veem o que vedes. Porque estavam acompanhando Jesus e vendo as maravilhas que ele fazia. No Evangelho de Lucas, tem essa passagem aí do retorno dos 72. Então, Jesus se volta para os seus discípulos em particular e continua a manifestação de alegria plena, numa frase em que os felicita pela imensa alegria, imensa aventura de ali conviverem com ele, na intimidade da vida diária. Então, diz essa expressão, né? Felizes os vossos olhos por verem o que vedes. Que tão ansiosamente foi desejado por profetas e reis, que quiseram ver e ouvir, e não o conseguiram. Essa frase, no Evangelho de Mateus, ela se acha em outro lugar. Não é nessa passagem. Mas o Pastorino apresenta os estudos das duas passagens simultaneamente, mostrando que há um indiscutível paralelismo entre os dois evangelhos, de Lucas e Mateus. Então, vamos seguir agora com uma interpretação desses versículos. Vamos procurar compreender o que isso representa para a nossa intimidade. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ora, os olhos são os órgãos físicos que permitem a nossa visão. Um recurso que, sem dúvida, nós desenvolvemos nos milênios da nossa evolução. Mas muitos veem e não compreendem. Olham para alguém em casa que está sofrendo, mas não captam nessa pessoa aquilo que é essencial. Nessa questão de ter olhos de ver, olhos que veem, eu me lembrei de Pierre Teilhard de Chardin, que foi um jesuíta, geólogo e paleontólogo francês que desencarnou em 1955. O que ele disse em seu livro O Fenômeno Humano. Ele, no primeiro capítulo desse livro, O Fenômeno Humano, diz assim: ver. Poder-se-ia dizer que toda a vida consiste em ver, se não finalmente, pelo menos essencialmente. Ser mais é unir-se mais. Mas a unidade não aumenta se não sustentada por um acréscimo de consciência, isto é, de visão. Eis porque, sem dúvida, a história do mundo vivo se reduz à elaboração de olhos cada vez mais perfeitos, no seio de um cosmo onde é possível discernir cada vez mais. A perfeição de um animal, a supremacia do ser pensante,
não se avaliará pela penetração e pelo poder sintético do seu olhar? Procurar ver mais e melhor não é, pois, uma fantasia, uma curiosidade, um luxo. Ver ou perecer é a frase do Teilhard de Chardin. E ele afirma que tal é a situação imposta a tudo quanto é elemento do universo. Se não ampliar a visão, se não ampliar a consciência, vai perecer. E conclui, e tal é, por consequência, num grau superior, à condição humana. Então, Teilhard de Chardin, nesse livro, O Fenômeno Humano, nesse capítulo 1, que é belíssimo, ele afirma isso, que nós precisamos ser mais. E isso significa unir-se cada vez mais. Mas a gente não alcança essa unidade senão através de um acréscimo de consciência, isto é, de visão. Temos que ampliar a nossa consciência, a nossa compreensão das coisas, o nosso entendimento. E no versículo 16 diz assim também: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, depois de falar dos olhos, Jesus fala dos ouvidos. Então, no primeiro momento, sou estranho para nós, né? Porque achamos que os nossos olhos e os nossos ouvidos atuam por si mesmos, independente da nossa vontade. Mas Jesus, utilizando essa imagem do ouvido, ele nos mostra que não basta possuir os órgãos. É preciso algo mais. É preciso a boa vontade. Porque podemos ouvir, mas, como diz a expressão, fazer ouvidos de mercador. Ou seja, ouvimos, mas não consideramos. Ouvimos, mas não apreendemos a mensagem que nos foi transmitida. E lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus diz essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Então, está lá no capítulo 11 de Mateus. Jesus dando graças por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, e ocultado isso àqueles considerados doutos na terra, aos doutos e aos prudentes. Por isso é que, nas palavras de Kardec, Deus lhes deixa aos doutos e aos prudentes a pesquisa dos segredos da terra, a ciência, e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que diante deles se prostram. Então, esse segredo da terra aqui, que podemos abranger na ciência que está sendo tão exaltada hoje, né? Enquanto uns renegam a ciência, os seus defensores, aqueles que são do campo da ciência e aqueles que acreditam na ciência, estão defendendo cada vez mais a ciência, porque é a ciência que vai nos trazer, no momento, aquilo que nós precisamos, que são as vacinas. Mas a ciência é uma pesquisa horizontal. Então, se a ciência ficar restrita somente a essa horizontalidade, ela perde as contribuições que estão nos voos verticais, que estão nas intuições, na inspiração que vem de mais alto. Tudo isso é importante que contribua também. Então, esses segredos do céu
são revelados aos simples e aos humildes. Então, primeiro, é preciso conquistar essa condição de humildade para que a gente possa ter cada vez mais acesso às verdades universais, aos segredos do céu. No outro versículo, que é o segundo, o versículo 17, diz assim: pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Estamos na época de Natal, e o Evangelho e a tradição nos falam dos chamados reis magos, aqueles 3 reis que eram estudiosos, e vendo os sinais que eles haviam profetizado, que as profecias anunciavam, eles foram em busca do rei dos judeus. Então saíram do Oriente e foram em busca daquele rei dos judeus que havia nascido, conforme anunciava os sinais, anunciava a estrela de Belém. E eles se enquadram aqui, muitos reis, muitos profetas, que desejaram ver, mas não viram. Esses reis magos foram atrás, eles buscaram e foram humildemente adorar o menino Jesus que havia nascido. Então, eles tiveram também olhos de ver e ouvidos de ouvir. E muitos que conviveram à época de Jesus e não estiveram no rol dos seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, muitos viram também grandes maravilhas sem proveito, sem nenhum proveito. Tanto é que Jesus diz assim num certo momento: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, cidades situadas ali naquela região do lago de Genezaré. Porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. A gente sabe que Jesus realizou muitos dos chamados milagres, das curas, das expulsões de maus espíritos, ali na região do lago de Genezaré, em Cafarnaum, em Corazim, em Betsaida, cidades situadas ao redor do lago de Genezaré. Então ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque vistes muitas maravilhas. Se essas maravilhas que foram realizadas entre vós ou fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido. E a gente sabe que aquela região ali, região de Cafarnaum, era uma região que apresentava alta concentração de espíritos com grandes dificuldades, espíritos trevosos mesmo, espíritos com grande inteligência, que muitas vezes reconheciam Jesus como sendo aquele Messias, mas com dificuldades morais muito grandes. Então, Jesus aponta isso, porque se aquelas maravilhas que eles viram não serviram para que eles se convertessem, em outros lugares, em Tiro e Sidom, que eram regiões de povos pagãos, que não tinham ainda essa crença no Deus único, eles eram espíritos que estavam mais capazes de se arrependerem, de se converterem, do que estes, que eram espíritos já avançados em inteligência,
mais atrasados no aspecto moral. Então, muitos viram sem proveito. E quando Jesus fala com esses 12 mais os 72 discípulos, ele se alegra e fala: bem-aventurados os teus olhos que veem, teus ouvidos porque ouvem, porque estão vendo essas maravilhas. Não quer dizer que só quem viu Jesus pessoalmente tirou proveito. Porque, na verdade, estamos aproveitando até hoje da mensagem de Jesus. Estamos até hoje tendo proveito com essas mensagens. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram. E ouviram o que ouvis e não o ouviram. Esses profetas e justos não viram e não ouviram porque ainda não era tempo para eles. Mostra a evolução desses discípulos, esses 12 escolhidos, esse grupo ampliado em que se juntaram mais 72 discípulos, que saíram e realizaram maravilhas em nome de Jesus. Eles já haviam passado por uma iniciação e já eram capazes de realizar esses fenômenos, né, de atuação sobre a matéria, de expulsão de maus espíritos. Mas quando eles retornam e Jesus diz assim: eu vi o inimigo caindo, né? Enquanto eles atuavam, Jesus viu o inimigo caindo, não significando nenhuma figura voltada para o mal, mas o inimigo interior de cada um de nós, que são as nossas próprias imperfeições. E Jesus diz a eles assim: não se alegrem por expulsar os espíritos, mas por terem o seu nome escrito no livro do céu. Escrito no céu. Então, uma outra fase iniciática. Um outro estágio evolutivo que deveremos alcançar. Nós agora podemos ver. Estão buscando trazer essa lição para a nossa intimidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo final, diz assim: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições. E prossegue Allan Kardec: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, para ver as coisas materiais. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, tudo relacionado com a visão, com o ver mais. Vimos do notável pensador Teilhard de Chardin que esse tem sido o esforço do homem há milênios, procurar ver cada vez mais, ampliar a sua visão, ampliar a sua consciência. Então, quando Jesus diz para nós assim: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Temos esses órgãos físicos, mas eles são meros instrumentos do nosso corpo material. Nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Temos que ser capazes de olhar para quem está em sofrimento
e ter empatia para com essa pessoa, ter a visão sintética ali daquilo que está acontecendo com aquela pessoa, ter olhos de ver para podermos auxiliar. Eu assisti recentemente a história da princesa Diana. E o irmão dela dizia que ela tinha uma grande capacidade, porque ela, na sua militância em favor de causas nobres, ela visitava os asilos e ali ela tinha a capacidade de perceber quem é que estava sofrendo mais. Então ela se aproximava daquela pessoa, sentava na sua cama, dava um carinho especial para aquela pessoa, uma atenção especial. Tanto é que uma vez, né, quando o HIV estava fazendo muitas mortes e as pessoas tinham medo de se aproximarem das pessoas que estavam contaminadas com HIV, ela visitou, por sua própria conta, um hospital em Londres que tratava esses enfermos. E ali ela pegou na mão de todos os médicos e enfermeiros, com as televisões mostrando, com os repórteres mostrando. Foi até os quartos e teve olhos de ver aqueles que mais necessitavam. Sentou-se na cama com eles, abraçou os enfermos. E aquilo contribuiu de uma forma extraordinária para desmistificar a doença e para que as pessoas perdessem o medo de tocar e de abraçar os doentes com HIV, porque abraçando e tocando, a gente não contrai a doença. Hoje sabemos muito bem como que se dá essa transmissão. Então, aquilo foi muito importante, uma contribuição muito valiosa que ela trouxe por ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, o nosso trabalho hoje é ampliar a nossa consciência. E a doutrina espírita vem nos trazer essa contribuição extraordinária para isso, na medida em que estudamos, na medida em que colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos, seja nas tarefas fraternas, seja nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, na via pública. Vamos ampliando o nosso entendimento das coisas, ampliando a nossa visão, para termos realmente olhos bem-aventurados que veem e ouvidos bem-aventurados que são capazes de ouvir. Então, encerrando o nosso estudo desta manhã, no último domingo de 2020, elevamos o nosso pensamento aos céus, agradecendo a Deus por estarmos aqui assistindo, neste momento, este estudo, refletindo em torno dessas palavras de Jesus. E eu deixo a cada um dos companheiros que nos assistem e aos seus familiares o meu abraço, meus votos de que 2021 seja um ano muito melhor do que este e que nele possamos ampliar a nossa consciência. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer agora a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, no instante em que encerramos os nossos estudos nesta manhã de domingo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalho e pela oportunidade do estudo. Elevamos neste momento o nosso pensamento ao céu e rogamos em favor de todos aqueles que sofrem neste momento, aqueles que estão nas enfermarias, que estão nos CTIs, sofrendo com a pandemia, aqueles que estão nos seus lares também adoecidos, temerosos, necessitando de um alento, de uma palavra de esperança. Que essas vibrações do grupo hoje, nesta manhã, possam
chegar até esses irmãos todos necessitados, para que eles possam receber o alívio para as suas dores e os seus sofrimentos. Senhor, dá-nos a confiança, a paciência e a resignação perante as nossas provas. Mas permita que os bons espíritos possam nos inspirar aquelas ações para que nós possamos sair por nós mesmos das nossas dificuldades. Inspira-nos principalmente, Senhor, as ações no bem. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e que assim seja.